Falar de Páscoa é falar de algo muito importante para todos nós. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para mim ou para você? A Bíblia diz que a Páscoa é instituição de Deus. Deus institui a Páscoa. Os hebreus estavam no Egito, sofrendo por muitos anos, já por centenas de anos, e Deus levanta o seu libertador, Moisés. E Deus começa a mexer com o coração de Faraó através das pragas enviadas através da instrumentalidade de Moisés. Moisés está no comando. E Deus vai mandando várias pragas. E chega na 10ª, na última praga. E Deus, antes de enviar a praga, que seria a morte dos primogênitos de todos os egípcios, Deus diz o seguinte: olha, vocês vão se preparar para a Páscoa. A Páscoa, estou instituindo a Páscoa. Ele chamou Moisés e Arão e disse que eles deveriam, um dia tal, com antecedência, separar um cordeiro ou um cabrito, a depender do tamanho da família. Esse cordeiro ou cabrito não deveria ter mancha alguma, ter defeito algum, porque ele já apontava para a pureza de Jesus, que também seria esse cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito. E também eles deveriam, além disso, depois de alguns dias, esse animal separado, ele deveria ser sacrificado. Sacrificado deve ser morto, como Jesus também seria morto, né? Como cordeiro, ser morto. Também o sangue desse cordeiro ou desse cabrito deveria ser aspergido nas ombreiras das portas da casa dos hebreus, de todos. Também eles deveriam, naquele dia, naquela noite estabelecido por Deus, eles deveriam comer essa carne assada, porque ele deveria ser levado ao fogo, assada, com gordura, com tudo. Também, acompanhado dessa carne, eles deveriam comer os pães asmos, quer dizer, pães sem levedura, sem fermento. Também acompanhado de ervas amargas. E se eles comessem, deveriam comer bastante, comer bem. Se sobrasse, ainda sobrasse, no outro dia, bem cedo, aquelas carnes, aqueles restos de carne que sobrou da noite, do jantar da noite, deveria ser totalmente queimadas. Não poderia ser consumidas no outro dia, mesmo já assada. Deveria ser destruídas, queimadas. Depois disso, Deus haveria e eles deveriam ensinar seus filhos sobre a Páscoa. Os filhos iam perguntar e eles diziam que aquele culto era a Páscoa do Senhor. E aí Deus mandou a praga sobre o Egito, que está relatado no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12, e todas as casas que estavam marcadas, que temiam ao Senhor, que estavam marcadas com sangue, o anjo da morte passavam por ali e não entravam naquela casa para executar a morte. Esta é a origem da Páscoa. A Páscoa que foi para os judeus, para a época. Depois Jesus veio e morreu por todos nós como Cordeiro Pascual. E ele também teve o seu sangue derramado. Em Hebreus 9, o escritor de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Foi o que aconteceu. Aí o que você poderia pensar?
Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? É, na verdade, redenção. Porque Jesus, ele, através da sua morte, o seu sacrifício, ali na cruz do Calvário, ele nos redimiu. Então a redenção é o que move a Páscoa, redimir aquilo que estavam perdido. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E através da morte de Jesus, ele pôde nos trazer de volta à presença, à comunhão com Deus. Nos religar. Jesus nos religa a Deus através da sua morte. Graça. A Bíblia diz que nós somos salvos não por meio das obras, não por meio das nossas qualidades morais, espirituais, mas sim pela graça do Senhor. Então, de graça, nós somos salvos. Então, não custou nem obras humanas, nem custa dinheiro algum, mas o preço foi alto, o sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. E fala de salvação, porque a Páscoa fala de libertação, assim como os hebreus no Egito, eles se tornaram livres de Faraó, do domínio de Faraó. Eles ficaram libertos, salvos daquela condição. Nós também, com a morte de Jesus, nós ficamos libertos do pecado. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso através do sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascual. E que nós possamos pensar nessa Páscoa, não como uma Páscoa regada a vinho, regada a comidas as mais finas possíveis, regadas a chocolate, ovos. Isso não traduz a verdadeira Páscoa. A Páscoa fala de um cordeiro que foi sacrificado por nós e que, pensando em nós, se entregou em resgate de todos nós, do meu resgate, do teu resgate, que possamos viver a Páscoa verdadeira, como uma renovação de vida, um novo nascimento, uma nova esperança em Cristo Jesus, que nos preparemos para a eternidade com Deus. Que Deus o abençoe. Feliz Páscoa. Que Deus esteja te conduzindo para que você possa viver a verdadeira Páscoa. Que Deus o abençoe.